E se o seu filho nunca quiser trabalhar na empresa que você criou? Muitas famílias enfrentam esse dilema, mas pouquíssimas conseguem conversar abertamente sobre isso, ou então conversar sem ter uma briga generalizada na família. Isso não acontece só pela ausência do sucessor, mas também em alguns casos onde o sucessor, o filho, ele vai para o negócio, mas ele só tá ali para não decepcionar os pais, entende? Então esse tema é muito difícil para algumas famílias e eu tô aqui para te ajudar de alguma forma a como passar por tudo isso, porque o nosso processo de sucessão na Suporte Distribuidora, ele vem sendo muito bem sucedido e algumas coisas que a gente viveu eu só entendo hoje. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Braga, eu sou diretor de operações e sócio da Suporte Distribuidora de Autopeças no Rio de Janeiro. E a gente já passou por longos anos de transição nessa gestão e hoje eu já estou aí há mais de 8 anos nessa função, dentro desse mercado, e eu consigo te passar muito do que eu já aprendi e já vivi com a minha experiência. E para começar a falar sobre esse problema, a gente precisa entender qual é o contexto que geralmente envolve situações de famílias que estão com a sucessão aí meio agarrada, né? Meio presa. Ninguém decide que sim, mas também não diz que não. Qual é o contexto normal, né? A gente tem ali um casal, pais, onde eles estão com a construção de um negócio, um negócio já consolidado, e a gente tem uma segunda geração que está vindo e ainda não sabe exatamente o que é da vida. Isso é mais do que o padrão, né? Quantas pessoas aos 18 anos já sabem exatamente o que querem fazer? Na verdade, se eu não me engano, acho que a gente faz vestibular com 17 ou 16 anos hoje em dia, não sei. Mas na prática poucos sabem. A gente tem ali casos mais padronizados, né? Onde alguém quer muito ser um médico ou então quer muito ser um advogado, aquelas profissões mais padrão costumam ter muito isso. Só que quando a gente fala de gestão de negócios, negócios estão em diversos mercados entregando diversas soluções por aí. No nosso próprio negócio, que é uma distribuidora de autopeças, ninguém nasce tendo uma super vontade de trabalhar com autopeças, né? Na verdade, então é algo que tem que ser construído ao longo do tempo. E durante essa trajetória nessas famílias é muito comum os pais falarem algo do tipo: isso aqui um dia vai ser seu, você, ou então, o que é pior, você está tendo uma oportunidade que eu nunca tive. E tudo isso vai gerando uma certa, não só expectativa, mas também um sentimento de reciprocidade extrema, que é normal com os pais, onde você não quer desagradar ou criar uma situação onde a sua família vai contra a sua decisão e tal. E aí quando você escuta que isso pode causar uma pressão na geração seguinte e tal, pode pensar: nossa, a pessoa está reclamando aí de barriga cheia, não é todo mundo que tem essa oportunidade. E claro, isso é verdade. A gente sabe que está vindo uma geração aí muito difícil de se trabalhar, mas não é sobre isso que a gente está falando nesse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre como a gente pode fazer uma transição mais tranquila na sucessão da empresa. E aí a gente precisa analisar o contexto das pessoas que estão envolvidas ali. Tanto a geração que está na gestão no momento, quanto a geração que está por vir, que está entrando na empresa. É muito comum os pais terem ali a necessidade, na verdade a vontade, de ter o filho como o maior cargo, o cargo mais alto de gestão dentro da empresa, porque é como se fosse ali a representação de que, de fato, aquilo seguiu na mão da família, tá? Mas isso não é necessariamente dessa forma que tem que acontecer. A gente vê aí muitas empresas no nosso mercado, quantas lojas de autopeças a gente já viu aí passando perrengue na sucessão, algumas quebrando, porque os sucessores foram colocados em cargos dentro da empresa onde eles não tinham ali realmente a habilidade para fazer aquilo. Então o que a gente precisa fazer é reconhecer o perfil da pessoa que está entrando. Essa pessoa tem perfil de cargo de gestão? Tem perfil de um cargo de especialista em algum assunto específico? Ou um head de alguma área, por exemplo? Pode ser que essa pessoa tenha um lado totalmente voltado para o marketing, mas não tenha uma cabeça voltada para a estratégia de negócio. Pode ser que essa pessoa seja totalmente voltada à operação logística e não necessariamente ela vai ter um olhar diferenciado de mercado para montar uma estratégia e seguir adiante com o negócio. Então, isso é importante ser feito, porque senão você acaba criando frustração dos dois lados. Tanto dos fundadores, onde eles vão ter naquela cadeira uma pessoa que não tem as habilidades necessárias para estar sentada ali, quanto do lado do sucessor, porque ele vai estar fazendo uma coisa que provavelmente ele não gosta e não é bom. Então é muito importante se atentar para o perfil, porque se não for assim, as chances de dar errado são enormes. E aqui vai ser legal trazer para você um pouco do que aconteceu comigo, né, na minha história de entrada na Suporte Distribuidora
e o meu crescimento ali dentro até chegar na posição que eu estou hoje, tá? Então, eu sou engenheiro de produção de formação e em alguns momentos, eu lembro nas minhas férias da faculdade, eu ia para a empresa para ajudar em alguma coisa específica, coisas pontuais, mais operacionais ali. Acho que fiz umas 3 vezes isso, mas por pouco tempo, só no período de férias, e segui a vida. Fui estagiar em outros lugares para adquirir mais experiência também. E chegou um momento da minha trajetória que eu pensei, cara, existe aquela empresa lá. Aquela empresa é um mercado que eu não tenho conhecimento, mas pelo que eu venho aprendendo ao longo do tempo aqui na faculdade, eu acredito que eu possa agregar em alguma coisa assim. E eu lembro de eu ter virado para o meu pai e falado, tem alguma coisa aí que eu possa fazer? E aí eu lembro que a resposta que ele me deu foi, cara, o que não falta é coisa para fazer aqui dentro. E aí quando ele me disse isso, foi o start para minha jornada ali dentro da suporte. Comecei no setor de garantia, depois fui avançando entre os departamentos e para encurtar a história, até eu chegar na posição que eu estou hoje de diretor de operações, eu fui passando por diversos setores ali da empresa e isso foi me dando uma experiência muito boa de como o negócio funciona como um todo. Só que mais do que isso, foi me mostrando onde eu gostaria de me encaixar dentro dessa estrutura. Isso foi o mais importante em tudo isso, porque eu consegui entender o que eu poderia fazer bem dentro da empresa, o que eu poderia gostar de fazer ali dentro e o que eu poderia trazer de resultado. Quando eu uni tudo isso, eu consegui de fato achar qual era o meu lugar de potência ali dentro da empresa. E aí isso se torna basicamente como se fosse um programa de trainee dessas empresas aí, Brasil afora, onde você tem a formação de um profissional que é para ter olhar de gestor, só que ele vai passando em todos os departamentos da empresa. E aí, no fim das contas, ele vai parar em algum desses departamentos, mas sempre tendo o olhar ali do todo, do que acontece naquela operação. E essa é justamente a diferença entre um sucessor simplesmente ser empurrado para dentro da operação da empresa ou ele, de fato, encontrar o melhor lugar onde ele pode se encaixar ali dentro daquela organização. E essa forma de pensar, ela tem um ponto extra ainda, que é o seguinte. Você pensa aí em famílias que têm, às vezes, 2, 3 sucessores para seguir no negócio e você tem ali um certo embate sobre se os 3 de fato quiserem entrar na operação, e aí, quem vai ocupar qual espaço, quem vai ser mais ou menos relevante ali dentro, isso acaba tendo às vezes muita discussão. E quando você faz dessa forma que eu expliquei aqui, você vai minimizar isso, não vai acabar, tá? Mas você vai minimizar, tornando o caminho de cada um ali dentro único, baseado no que cada um faz de melhor, baseado no que cada um pode trazer mais resultado ali para aquela empresa. E aí eu quero deixar aqui algumas sugestões, tanto para os fundadores quanto para os sucessores. Então aqui para os fundadores, conversem abertamente com seus filhos, com os sucessores que estão chegando aí, porque isso vai trazer muito mais clareza e vai tornar esse caminho algo que tem ali possibilidades e não só como uma obrigação que já foi desenhada para a pessoa seguir. Outro ponto é que se o seu filho for entrar na empresa, o ideal é que ele comece por cargos mais baixos. Não só para ele aprender toda a operação e criar essa casca, mas justamente para ele poder entender, na verdade, o que acontece ali nas trincheiras da sua empresa. Não adianta a pessoa chegar e nunca ter participado do seu negócio, do seu mercado e, de repente, sentar ali dentro de uma sala no ar-condicionado e achar que ali dentro ele consegue decidir, ter as melhores decisões ali para aquela empresa. Não é assim que funciona. Ele precisa passar por tudo, entender como as coisas funcionam, ter contato direto com o cliente, com o fornecedor, com o dia a dia ali, a gente fala da cozinha da empresa, né, que é o estoque, a operação de entra e sai de mercadoria. Tudo isso é muito relevante para a pessoa poder pegar de verdade o que é esse mercado, como que ele funciona. E mais do que isso, essa situação ainda vai trazer muita credibilidade para esse sucessor. Quando o resto da equipe, que já está lá com você há mais tempo, vê a construção, a formação desse profissional passando ali dentro, ele passa a ter muito mais a confiança do time, porque lá na frente, quando ele estiver sentado numa cadeira que é alguns níveis acima, ele vai saber que a galera que está tocando a operação ali com ele, na estratégia que ele montou, vai estar empenhada em fazer o que foi desenhado para dar resultado. E não vai ter nem que seja um corpo mole da equipe porque não acredita nesse cara, ou quem sabe até boicotar porque prefere uma outra pessoa que está na empresa ali há mais tempo. Isso acontece também. Então, isso é extremamente benéfico. Faça o sucessor começar de cargos mais baixos. E olha só, se você ainda não está inscrito aqui no canal Alto Negócio, se inscreve, porque a gente traz aqui muito conteúdo para você poder melhorar cada vez mais a sua empresa, o seu negócio no mercado automotivo, além de poder acompanhar também aqui o nosso vlog, onde a gente mostra o dia a dia da nossa empresa. Então, se inscreve aí e já fala para mim aqui nos comentários se você curtiu esse conteúdo.
E antes de eu passar aqui agora para recomendações para os sucessores, para os filhos, eu preciso passar uma última recomendação para o cara que é o fundador e que está trazendo alguém aí para substituir a cadeira dele. Você precisa dar autonomia para quem está chegando, poder fazer o seu trabalho e poder mostrar que as ideias que ele está trazendo, todo o repertório que ele está trazendo de outras experiências vai ajudar também nos resultados da empresa. E eu não estou falando aqui que é chegar e querer mudar a empresa de cabeça para baixo, mas é ter pelo menos autonomia para incluir um projeto por vez. Começa uma ideia, aplica. Às vezes é uma simples mudança em um processo no estoque. Aplica, vê o resultado. Deu certo? Coloca aquilo ali como regra. Deu errado? Volta, ajusta e traz uma nova ideia. Essa pessoa precisa ter essa autonomia. Porque se não tem isso, é quase como se você chegasse ali para ocupar um lugar onde você está só cumprindo tabela. Você não tem nenhuma construção ali, nenhuma experiência profissional muito grandiosa para desenvolver ali dentro. Então, dá autonomia para essa pessoa chegar e fazer as mudanças que ela julgar necessária dentro de uma certa cadência, de uma velocidade, né? Não é tudo de uma vez só. E agora aqui, em recomendações para quem está chegando na empresa, primeiro ponto, reflete aí, cara, se é isso mesmo que você quer. Porque nenhum caminho é fácil. Todo caminho, seja na empresa onde você está entrando para ser um sucessor, ou seja em qualquer outro lugar que você vá, vai ser difícil. Se você quiser ser bom, vai ser difícil. Então, escolha o seu difícil, tá? Se você está entrando na empresa da sua família, primeiro, você precisa ter certeza que é isso que você quer. Porque ao longo do caminho, qualquer carreira vai ter altos e baixos. Você só precisa entender que isso é um momento que vai passar, pensar no que você precisa mudar e seguir em frente. Mas isso vai passar. Agora, se você está num lugar onde toda vez que acontece uma situação difícil, algo ruim, a sua primeira reação é querer sair, talvez esse não seja realmente um caminho que você queira para você na sua vida e você precisa repensar. E isso envolve uma segunda sugestão aqui, que é o seguinte: é muito comum você sentir no meio do caminho aquela síndrome do impostor, onde você acha que você sempre precisa de mais uma certificação, mais um curso, mais um livro, mais um estudo para aí sim poder ficar bom. Só que quando a gente fala de empreendedorismo, cara, ainda mais no Brasil que tudo muda toda hora, você tem que ter agilidade. Às vezes você precisa avançar, ter progresso para depois ter ordem. O que é isso que eu estou querendo dizer? Você precisa executar, ter horas de banco daquilo ali para poder ir ajustando no caminho. Agora, não estou te falando para não se capacitar, muito pelo contrário, você precisa estudar sempre. O que eu quero dizer é que isso só não pode te paralisar ou fazer você desistir, porque a régua vai estar cada vez mais alta. Você vai chegar numa função na empresa, você vai aprender aquilo ali, vai executar e vai ficar bom. Quando você passar para o próximo nível, você vai se sentir incapacitado em alguns pontos específicos. Isso é absolutamente normal. Só que aí você precisa se capacitar para aquilo, fique bom naquela função e vai subindo a régua cada vez mais. É assim que funciona. Agora, não deixe isso te paralisar e fazer você desistir porque acha que não está preparado para aquele cargo, para aquela missão. Beleza? Então, galera, o maior legado que você pode deixar aí para o seu filho, para o seu sucessor, é dar a oportunidade dele estar em um lugar onde ele consiga atingir o maior potencial dele. Porque independente de onde ele for trabalhar, se ele tiver encaixado com o que ele gosta, com o que ele faz bem, você pode ter certeza que ele vai ter resultado e qualquer mercado é capaz de dar uma vida muito bem sucedida para qualquer pessoa que está disposta a pagar o preço. Se você estiver passando por uma situação dessa ou conhece alguém que esteja passando por isso agora, me manda aqui nos comentários ou marca essa pessoa para a gente trocar uma ideia, beleza? Meu nome é Rafael Braga, esse foi mais um Alto Negócio, até o próximo vídeo e tchau!